Bom, então o conteúdo hoje é renda fixa internacional. Então eu vou falar basicamente sobre títulos de renda fixa que são emitidos aí pelo governo dos Estados Unidos, por bancos estrangeiros e por empresas estrangeiras, tá? Bom, como a gente já sabe, né, eu já falei isso aqui ó, em outros vídeos no canal, quem já me acompanha também já sabe sobre isso, renda fixa é uma dívida. Sempre que a gente vai falando de renda fixa, a gente está falando de dívida. E o risco de crédito dessa dívida, ou seja, a possibilidade de você receber efetivamente o pagamento por investir nessa dívida, receber os juros, receber o principal, o valor que você investiu, isso vai depender do risco de crédito, né? Vai depender da capacidade de pagamento do emissor dessa dívida. E esse risco de crédito, né, como eu falei, ele vai estar muito associado a essa probabilidade do emissor conseguir te pagar. Né? Então, quando a gente está falando aí de um risco do governo, né, esse risco é mais baixo, porque o governo tem uma soberania, o governo tem a possibilidade de emitir moeda, então os títulos do governo eles tendem a ser menos arriscados. E aí depois a gente tem outros níveis de risco de crédito, né? Uh, Isso vai depender muito da empresa que está emitindo os títulos, né? Então, e títulos podem ser emitidos por bancos, podem ser emitidos por qualquer tipo de empresa, né? Vai depender aí do tipo, da especificidade do título em si, e é isso que a gente vai ver. Mas é muito importante lembrar que o risco de crédito, a probabilidade de você não receber, por exemplo, o valor que foi investido de volta, depende muito de quem emitiu essa dívida e da capacidade dessa empresa ou do governo de honrar com os seus compromissos. Beleza? Então, eu vou falar agora então sobre renda fixa internacional e eu vou começar falando sobre os títulos do Tesouro norte-americano, que são considerados globalmente como ativos livres de riscos. Né? E a partir da sua remuneração, a partir da remuneração desses títulos do Tesouro norte-americano, diversos outros títulos são precificados. E é a partir daí também que a gente define prêmios de risco no mercado. Então, sempre que a gente está falando do ativo livre de risco em termos globais, né, o parâmetro mais utilizado são os treasuries, são os títulos do Tesouro norte-americano, tá? Títulos emitidos pelo pelo governo federal dos Estados Unidos. Bom, e aí, claro, né, existem alguns tipos de títulos do Tesouro norte-americano, assim como existem os títulos aqui no Tesouro Direto, né, os emitidos pelo governo brasileiro, a gente também tem diversos tipos de títulos do Tesouro norte-americano. Então, vou falar exatamente sobre todos eles, tá? O primeiro deles é o Treasury Bill, os T-bills, tá? Os T-bills, eles têm uma estrutura zero cupom. Então, você faz o investimento e você só recebe o valor investido acrescido de juros no resgate, tá? No vencimento. Né? Ou então, claro, se você vender no mercado secundário. Bom, como é que funcionam os T-bills? Né? A gente está falando aí de uma estrutura zero cupom, que é um desconto sobre o valor de face. O valor de face ele é dado é de $1.000 por título. E você tem o PU, que é o valor descontado pela taxa de juros. É o PU que você vai negociar no mercado. Tá? E aí o vencimento desse título ele é até um ano, ou 52 semanas. É o título de menor risco de crédito para o investidor americano. E ele é muito utilizado para aplicações de curto prazo, pois, como eu falei, o vencimento, o prazo máximo desse título é de 52 semanas ou um ano. Beleza? Então, esse é o primeiro título, é o T-Bill. Depois a gente tem o T-Note, US Treasury Note. O que é o T-Note? Né? Eles são considerados, inclusive, os títulos mais líquidos do mundo. É o mercado de títulos de renda fixa que tem maior liquidez, é o dos T-Notes. E os T-Notes, eles pagam um cupom semestral sobre o valor de face. Então, é um título com cupom semestral. Tá? Os prazos de vencimento dos T-Notes são de 2, 3, 5, 7 e 10 anos. Tá? Então, esses são os prazos para o T-Notes. Eles têm prazos um pouco maiores que os T-bills, né? Mas o prazo máximo é de 10 anos. E no vencimento, o investidor recebe de volta o valor de face. Então, o investidor recebe cupons semestrais e o valor de face no vencimento. Bom, então falei sobre os T-bills e os T-notes. Agora, os T-bonds, US Treasury Bonds, são títulos com vencimento acima de 10 anos e que pagam juros semestral também. No vencimento, o investidor também recebe de volta o valor de face, tá? E alguns T-bonds, eles são emitidos com cláusulas de recompra. Então, o que significa isso? Significa que uh, uh,
dependendo da cláusula de recompra, né, que pode ser normalmente 5 ou 10 anos antes do vencimento do título, o governo norte-americano ele pode recomprar esses títulos caso a taxa de juros caia. Então, por exemplo, o governo norte-americano vai e emite um título T-bond que paga 3% ao ano. Se a taxa de juros cai para 2%, e esse título especificamente tem essa cláusula de recompra, o governo norte-americano pode recomprar para justamente conseguir diminuir o custo da dívida. Bom, não são todos os T-bonds que têm cláusula de recompra, mas algumas emissões podem ter sim essa cláusula de recompra por parte do governo norte-americano. Bom, então, resumindo, como eu falei, são títulos com vencimento acima de 10 anos, com cupom semestral e valor de face no vencimento. Tá? Bom, e aí por último, tem também o TIPS, Treasury Inflation Protect Securities. O que é o TIPS? Né? O TIPS ele é um título que ele pode ser tanto do tipo notes como do tipo bond, ou seja, ele pode ter prazos de vencimento que variam aí entre 1 e 10 anos, e podem ter, e aí que seria comparativo ao T-Notes, e eles também podem ter prazos de vencimento acima de 10 anos, que seria um comparativo ao T-Bond, certo? Então, o TIPS, o Treasury Inflation Protect Security, é um tipo de título que paga juros semestral também, e o investidor recebe valor de face no vencimento. Só que a grande questão é que o TIP ele é corrigido pela inflação acumulada, por isso que é Treasury Inflation Protect. Por quê? Porque você tem uma proteção ao investidor contra a inflação. Né? Então, como é que ele funciona? O TIP ele é corrigido pela inflação, que é medida nos Estados Unidos pelo CPI, o Consumer Price Index. Tá? Imagina que é o IPCA lá dos Estados Unidos. Tá? Então, eles têm o CPI, que é a forma de medir a inflação. E esse CPI ele vai ser o indicador aí para remunerar, para fazer a correção no valor do TIP. Tá? Bom, e aí os TIPS, como eu falei, eles são emitidos aí com prazos de 5, 10 e 30 anos. Esses são os prazos mais comuns para os TIPS, tá? Por isso que eles podem ser do tipo Note, se for o prazo de 5 anos, né? Ou do tipo Bond, se for o prazo acima de 10 anos. Bom, então resuminho aqui, para a gente voltar nessa questão dos títulos norte-americanos, tá? Títulos emitidos pelo governo federal norte-americano. O que a gente tem? A gente tem US Treasury Bills, os T-Bills, que tem vencimento em até 52 semanas ou um ano, US Treasury Notes ou T-Notes, que tem prazos de 2, 3, 5, 7 e 10 anos, US Treasury Bonds, que tem prazos acima de 10 anos, e os TIPS, Treasury Inflation Protect Securities, que tem prazos de 5, 10 e 30 anos. Beleza? Então, seguindo, eu falei aí sobre todos os títulos do governo norte-americano. Agora eu vou falar sobre títulos, sobre outros tipos de títulos de renda fixa que não são emitidos pelo governo federal norte-americano, são emitidos por outras instituições. Daí eles têm um risco de crédito diferente, porque, como eu falei, títulos que são emitidos pelo governo tendem a ter um risco de crédito mais baixo, em especial os títulos norte-americanos, né, que são emitidos em dólar, que é a principal moeda aí negociada no mundo inteiro, né? Tem o risco de crédito que é a soberano dos Estados Unidos, que é um risco muito baixo quando a gente compara a nível global, é considerado ativo livre de risco. Né? Sempre os títulos os treasuries norte-americanos são um comparativo para o ativo livre de risco. Agora a gente está falando de títulos mais arriscados, porque são emitidos por bancos, por empresas. Eu vou falar sobre eles agora. Bom, então o primeiro deles, Certificate of Deposit, CD, tá? É uma versão aí americana dos nossos CDBs, a grosso modo. Então, como é que funciona o Certificate of Deposit? Tá? São instrumentos de dívida que são emitidos por bancos, que normalmente são de curto prazo, não é comum ter emissões para prazos mais longos do que 5 anos, tá? Costumam ser de prazos bem mais curtos que isso, inclusive. E os CDs, né, os Certificate of Deposits, eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Eles podem realizar pagamentos periódicos ou podem pagar os juros apenas no vencimento. Eles podem ser negociados no mercado secundário ou não. Tá? Eles podem ser resgatados antes do vencimento ou não. Isso vai depender também da emissão, vai depender do que for acordado com a instituição emissora desse título. Tá? Então, basicamente, aí as mesmas características de um CDB. E no caso dos bancos americanos, nos casos dos CDs, dos Certificate of Deposits, que são emitidos nos Estados Unidos por bancos americanos, quando esses bancos são associados ao FDIC,
o FDIC, né, que é o que? Federal Deposit Insurance Corporation, é a versão americana do FGC, digamos assim, né? Na verdade, a gente é a versão, o FGC é a versão brasileira do FDIC, tá? Então, quando o CD ele é emitido por uma instituição financeira associada ao Federal Deposit Insurance Corporation, existe uma garantia que é de $250.000 por instituição, tá? Então, também existe aí um seguro, digamos assim, para títulos emitidos por bancos nos Estados Unidos, tá? Que esse seguro, quem honra com ele é o FD, que é o Federal Deposit Insurance Corporation, beleza? E aí depois, bom, falei sobre os Certificates of Deposit, são emitidos por bancos. Agora eu vou falar sobre os Commercial Papers, né? Os CPs, que são títulos de curto prazo do tipo zero cupom, que são emitidos por empresas não financeiras. Então não são emitidos por bancos, são emitidos pela grande maioria das empresas, né, que não são do segmento financeiro. Bom, e os CPs, os Commercial Papers, eles são muito utilizados por empresas norte-americanas para financiamentos de curto prazo. Por quê? Porque não há necessidade de registro desses títulos junto à SEC, que é a Securities Exchange Commission, que é como se fosse a CVM lá nos Estados Unidos. Não há necessidade de fazer esse registro na SEC para prazos inferiores a 270 dias, no caso dos commercial papers. Então você tem uma burocracia menor para emitir esses títulos e captar recursos. Tá? Bom, continuando, né? Falei sobre Certificate of Deposits, Commercial Papers, falei sobre os títulos do Tesouro norte-americano. Agora eu vou falar sobre outros dois tipos de títulos, que são os Eurobonds e os Global Bonds. Tá? Isso costuma gerar uma certa confusão aí entre investidores, entre quem está estudando mais sobre o mercado financeiro, e eu vou explicar por quê. Tá? Primeira coisa é o seguinte, os Eurobonds, eles são títulos de dívida que são emitidos em moedas diferentes daquela do país de origem da empresa. Então, são títulos emitidos por empresas, só que em moeda distinta, tá? E eles são distribuídos internacionalmente. Só que aí que tá, apesar do nome, Eurobonds não tem nada a ver com euro, não tem nada a ver com Europa, tá? Eles podem ser títulos que são denominados em ien, em yuan, em dólar canadense, em dólar australiano, não importa, tá? Então não tem nada a ver com o euro e nada a ver com a Europa. Bom, os Eurobonds, eles são tipicamente menos regulados. Por quê? Porque eles são emitidos fora da jurisdição de qualquer país. Tá? Então, eles têm uma regulação menos severa do que quando a gente compara, por exemplo, títulos emitidos localmente aqui no Brasil, ou então até mesmo nos Estados Unidos ou em outros países. Tá? Então, os Eurobonds eles são menos regulados. Eles são títulos sem garantia e eles podem ser denominados em qualquer moeda, incluindo a moeda nacional do emissor. Tá? É, Acontece que eles têm que ser negociados em um outro país, tá? Em outro país que não seja apenas o país de origem, beleza? Bom, e agora eu falei dos Eurobonds, vou falar dos Global Bonds, que costuma ter uma confusão aí entre o que é Eurobonds e o que é Global Bonds, né? Mas o Global Bond, diferentemente do Eurobond, ele tem que ser emitido simultaneamente, tanto no mercado de Eurobonds e mais um mercado doméstico. Então, por exemplo, é um título que é negociado aqui no Brasil e é negociado ainda no mercado de Eurobonds, tá? Então, espero que tenha ficado claro aí essa distinção. E por último, antes da gente fechar o vídeo, eu vou falar sobre mais um tipo de operação de renda fixa, que é o REPO, ou Repurchase Agreement, que representa o que a gente chama aqui no Brasil de operação compromissada, tá? Então, como é que funciona o REPO? É um distribuidor vai vender os títulos de curto prazo para um investidor. Normalmente esses títulos eles são vendidos como operação overnight, ou seja, de um dia para o outro, e há uma concordância em recompra futura desses títulos por um preço ligeiramente mais alto. Tá? Então é uma venda com possibilidade de recompra futura por um preço um pouquinho mais alto. Tá? No mercado internacional, grande parte das operações de Ripple é realizada com lastro em títulos públicos federais norte-americanos, títulos públicos do Tesouro norte-americano. Tá? Também é possível que haja operações compromissadas, os repos, né, utilizando ações como garantia. Mas nesse caso, a operação estruturada, né, ela é muito mais arriscada, porque as ações elas são muito mais voláteis do que os títulos do Tesouro norte-americano. Então, nesse segundo caso, pode ser que alguma garantia adicional seja exigida por parte do investidor.
beleza? Então é isso, falei aqui sobre títulos do Tesouro norte-americano, falei sobre Commercial Papers, Certificate of Deposit, falei sobre Ripple, Repurchase Agreement, falei sobre Eurobonds, Global Bonds, então falei sobre vários tipos aí de título de renda fixa internacional. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado claro aqui os conceitos. Se você gostou, se esse vídeo te acrescentou, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, que isso é muito importante para a gente, e aproveita aqui embaixo para tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.